Olá, professor, olá, professora, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês hoje para a gente fazer mais uma transmissão do nosso material de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Everaldo Machado, vou trabalhar com vocês a primeira série do ensino médio. É muito bom a gente estar sempre presente e ver como vocês estão discutindo esse material. Então, para a gente poder fazer parte disso, só para a gente lembrar um pouquinho mais, então nós estamos trabalhando com a primeira série do ensino médio, nós vamos trabalhar com a situação de aprendizagem número 4 do nosso volume 1, da nossa primeira parte aí para nós do nosso caderno. Então, para a gente lembrar desses materiais, outros mais, quando a gente precisar do material, basta você acessar o link do ensino fundamental ou do ensino médio. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o ensino médio, basta vocês acessarem o material da EFAP e baixar todos os materiais que são utilizados nessa transmissão e que serão utilizados ao longo do nosso ano letivo. Então, quais são os nossos objetivos do dia de hoje? Nós temos como objetivo analisar a situação de aprendizagem 4 do volume 1 do material Aprender Sempre, de 2022, da primeira série do ensino médio. Nós vamos retomar brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapas relativo à situação de aprendizagem 4 do volume 1 do material Aprender Sempre. Nós vamos apresentar as etapas iniciais da metodologia ativa, sala de aula invertida, aplicada em aulas da situação de aprendizagem 4, a fim de executar as mini-lições contidas nas experiências da nossa abordagem, do nosso ensino, né, baseado em projetos. Então, quando a gente estiver trabalhando com isso, a gente vai estar vendo como que vai funcionar essas mini-lições, como que a gente vai trabalhar com essa metodologia da nossa aprendizagem baseada em projetos. Bom, então, só para a gente lembrar da nossa agenda de hoje, no primeiro momento, nós vamos fazer a apresentação e análise da situação de aprendizagem 4 do volume 1 do material Aprender Sempre. No segundo momento, nós vamos procurar fazer uma retomada das principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa. E no terceiro momento, nós vamos fazer a apresentação das etapas iniciais da metodologia ativa, sala de aula invertida, aplicadas em uma situação de aprendizagem, no caso da nossa SA4, a fim de executar as mini-lições contidas nas experiências da aprendizagem baseada em projetos. Bom, então, para a gente poder analisar esse primeiro momento, esse primeiro situação nossa, o que a gente vai ver? Vai analisar a situação de aprendizagem 4 do volume 1 do material Aprender Sempre. A gente vê uma diferença do ano passado para este ano de 2022, mudou-se um pouquinho esse material do ensino médio, acho que ele está mais rico, mais contendo coisas do não mais palpável, que a gente possa estar trabalhando bem com o currículo em ação aí para nós. Então, nessa primeira habilidade da primeira série, nós vamos lá buscar, é uma habilidade nossa do ensino médio, né? Ela trabalha lá na nossa habilidade 13, né? Que trabalha do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, a habilidade 505, que é resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem o apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composições de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Então, o que nós temos com o processo cognitivo aí? Nós temos o processo de resolver e temos o processo também de conjecturar, que é a gente trabalhar com ideias, para a gente poder ver como funcionam esses tipos, esses padrões, ou seja, como que a gente vai supor isso aí, como que a gente vai trabalhar com isso? Quais são os nossos objetos matemáticos? Nós vamos trabalhar com os polígonos regulares, as suas características, os seus ângulos, vendo os ângulos internos, externos, soma de ângulos tanto interno quanto externo. Vamos ver a história da pavimentação no plano, né? Nós vamos usar o mesmo tipo de polígono ou não, como que vai trabalhar com esses polígonos que nós estamos trabalhando. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho com a nossa linguagem algébrica, onde a gente fala de fórmulas, habilidades, das generalizações que devem ser feitas. Então, é uma habilidade bem ampla, mas é uma habilidade que a gente tem que trabalhar bastante com ela. Ela já vem sendo trabalhada ao longo do ensino fundamental um todo, que a gente vai trabalhar com esses ladrilhamentos, composição de figuras, que a gente vai fazer os mosaicos, mas agora a gente vai dar um aspecto um pouco mais temático para ela, ou seja, quando nós trabalhamos com a primeira série do ensino médio, o que a gente vai trabalhar com ela? O que nós estamos observando? Quais são os padrões? Quais são as generalizações? O que isso pode colocar mais, né? Então, só para a gente lembrar das nossas temáticas de aula, nós temos aqueles grupos, né? Nós temos aí 4 componentes de aulas, ou seja, 4 blocos de aula, onde a primeira e a segunda vai falar sobre as ideias iniciais, sobre ângulos e polígonos. A gente vai discutir nessa aula um pouquinho a respeito dos ângulos, um pouquinho a respeito dos nossos polígonos. Na terceira e quarta, ângulos e polígonos no Tangram e a resolução de problemas. Quinta e sexta aula, generalizar o procedimento e estabelecer padrões. Na sétima e oitava aula, nós vamos falar sobre os polígonos para a pavimentação. Tá? Então, o que a gente está observando um pouquinho a respeito do assunto? Então, quando a gente vai observar bem isso daí, a gente está
observando como que funciona. Então, primeira coisa, as ideias da primeira e segunda aula, quais são as ideias iniciais sobre o ângulo e sobre os polígonos? Então, nós vamos estar trabalhando com os objetivos da nossa aula. Então, o que nós temos objetivo nessa primeira e segunda aula? Nós vamos compreender a noção do ângulo por meio de um giro em torno de um ponto. Então, como que nós formamos um ângulo? O que é um ângulo para nós? Vamos associar a noção de ângulo à sua representação geométrica. Como eu faço essa associação? Como que eu coloco para nós a representação geométrica em cima de um ângulo? Identificar ângulos de um polígono, ou seja, um polígono, aonde estão seus ângulos? Quais são os ângulos? Lembrar aonde é o ângulo interno, aonde é o ângulo externo, quais são os ângulos que nós compomos ele para nós. Então, é essa parte que a gente fala o quê? De identificar os ângulos de um polígono. Diferenciar ângulos retos de não retos, eu acho que existe aí todo um padrão para a gente observar o que vem a ser realmente um ângulo reto, o que é um ângulo que não é reto. Utilizar o conceito de ângulos na classificação de triângulos e quadriláteros de acordo com o ângulo dessas figuras. Então, nós observamos muitas vezes que a gente faz a utilização dessa classificação de ângulos, falando se um triângulo é acutângulo, obtusângulo, retângulo, né? O que a gente tem que observar nesses ângulos? O que a gente vai observar? Porque um triângulo, obrigatoriamente, ele vai ter dois ângulos agudos, né? Então, tem que ter dois ângulos agudos. O que vai identificar a sua classificação, na verdade, é esse terceiro ângulo. Se for dois agudos e mais um terceiro agudo, ele vai ser aquele acutângulo. Se for, por acaso, dois ângulos agudos e um ângulo reto, ele vai ser o nosso ângulo retângulo. Se for dois ângulos agudos e um outro obtuso, ele vai ser o quê? O nosso obtusângulo. E aí a gente vai falar a respeito dos quadriláteros. O que a gente tem em classificação quanto aos quadriláteros? Nós temos os quadrados, os retângulos. Nós sabemos que polígonos de lados, vamos supor, iguais, com a mesma medida, vamos falar assim, são quadrados, mas se eu não tiver ângulos retos, ele passa a ser apenas um losango. Olha que coisa interessante. Então, observar essa ideia dos ângulos para ver como que funciona, olhar como está trabalhando com esses ângulos aí para nós. E na terceira e quarta aula, nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais com esses ângulos dos polígonos no Tangram, resolução de problemas. Então, quando nós falamos em Tangram, a gente lembra daquela brincadeira, e não é aqui compor e decompor desenhos. Ah, vou fazer um homem, vou fazer um coelho, vou fazer um barquinho. Não é isso que a gente espera do Tangram. O que nós esperamos do Tangram é que, na verdade, você use para mostrar na nossa ampliação, redução de figuras, mostrar a composição, mostrar que se dá os ângulos, onde estão os ângulos semelhantes, ou seja, trabalhar com o Tangram com as mais diversas situações que nós temos. Então, identificar o conceito de ângulo em situações de problema, utilizar medidas e classificação de ângulos em situação problema, relacionar ângulos e suas medidas entre ângulos e quadriláteros. Então, essa é a noção do nosso Tangram. Então, nós não vamos usar o Tangram para construção de figuras aí do nosso mundo, do nosso cotidiano. Nós vamos estar trabalhando o quê? Com figuras, mas figuras geométricas. E pegar esse Tangram e principalmente explorar as propriedades que aparecem aí nesses polígonos que nós temos. Bom, na quinta e sexta aula, a gente vai ter que fazer uma generalização desses procedimentos. Nós vamos estabelecer relações. Qual que são os objetivos da nossa aula? Determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, tendo em vista que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Calcular a medida dos ângulos internos de polígonos regulares, investigar a soma das medidas dos ângulos externos dos polígonos, calcular a medida dos ângulos internos de um polígono regular sem o uso de fórmulas, estabelecer relações entre ângulos internos e externos do polígono, preferencialmente vinculadas ao ladrilhamento. Na sétima e oitava aula, polígonos na pavimentação. A gente vai pegar tudo isso que nós vimos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta aula e nós vamos colocar esse conhecimento na nossa pavimentação. Nós vamos reconhecer a relação entre medidas de ângulos internos, de polígonos regulares e a possibilidade ou não de pavimentação no plano, ou seja, ladrilhamentos, analisar os padrões através de formas geométricas na resolução de problemas. Uma coisa interessante, só para colocar aí para vocês, que eu acho que toda vez que eu falo de pavimentação ou alguma coisa nessa forma de padrão, a gente lembra de alguns conceitos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu lembro que uma vez dando aula, né, a gente estava falando de pavimentação, principalmente das ruas, e veio a história da pavimentação de paralelepípedos, né? Olha, a minha rua é de paralelepípedo. Oh, que legal, rua de paralelepípedo. Aí eu perguntei, o que é paralelepípedo? Um aluno falou, ah, professor, é aquela rocha, né? Aquela pedra lá que faz. Bom, aquilo lá não é o formato que ela tem de paralelepípedo. Geralmente, aquelas pedras aqui no interior, a gente usava muito granito,
ou alguma coisa, os basaltos para fazer em alguns lugares. E aí tem cidades que não é nem paralelepípedo, eles são o quê? Eles são hexágonos aí, né? Vamos supor, como se são hexagonais as formas, então não é um paralelepípedo, né? A gente tem uma outra figura que forma para a gente esses polígonos para nós. Na verdade, é um sólido geométrico, né? Na verdade, ele vai ser um prisma hexagonal, que vai formar esses calçamentos. E no nosso cotidiano, a gente tem o hábito de falar que são ruas de paralelepípedo, pelo menos aqui no interior do nosso estado, né? Então, vai depender muito de cada região. Mas é lembrar para vocês que quando a gente fala de pavimentação, vem sempre a ideia do quê? Daquelas calçadas que nós temos o padrão na calçada de São Paulo, né? São formadas por pequenos triângulos. Quando eles se juntam, esses triângulos, ele forma para a gente o mapa de São Paulo. E se a gente olhar os padrões do mapa de São Paulo, aqueles tipo o mapa de São Paulo que nós temos, ele forma para nós uma figura geométrica que, na verdade, são retângulos, são triângulos ali no meio. Então, é interessante a gente discutir essa pavimentação, esses mosaicos, né? Como que acontece. A gente fala, tem a calçada do Rio de Janeiro, Copacabana, mas eu acho muito mais legal a gente pensar na nossa calçada do estado de São Paulo, principalmente quem mora na capital já viu muitas dessas calçadas, desses desenhos, que usa essa pavimentação para nós, que realmente ele só usa o quê? Ele usa triângulos e retângulos ali no meio. Então, se a gente observar, são sempre quadrados que são cortados ao meio, formando triângulos para a gente. Então, é interessante a gente discutir um pouquinho isso com os nossos alunos, né? E aí, pensando na nossa estrutura dessa situação de aprendizagem, a gente lembra que toda a situação de aprendizagem, ela é dividida em quê? Em 3 momentos, que é o iniciando, a gente vai reunir a turma, vai organizar a turma, vai montar essa turma para ver como ela fica, como que ela está trabalhando, né? O desenvolvendo, quais são as como que eu vou trabalhar com ela, ou seja, o que eu vou utilizar, como que eu vou utilizar esse conceito. Se eu planejei que eu vou fazer talvez uma colagem para a gente montar, talvez esse ladrilhamento para a gente montar, e o que eu tenho que levar nessa aula, o que eu posso utilizar nela. Então, provimentar esse recurso pedagógico para a gente conseguir trabalhar com isso. O importante também não é só a gente ficar fazendo e vendo. Como que eu finalizo a aula? Qual que é o meu objetivo no final da aula? Ao final dessa aula, desse desenvolvimento, dessa situação de aprendizagem, o que eu quero com esse aluno? Eu quero que ele me dê conta do quê? Então, fazendo essas perguntas, eu pensando desde o final, ou seja, como que eu inicio? O que eu estou procurando? Talvez quais são os conhecimentos prévios que esse aluno tem? Dependendo do conhecimento prévio que ele traz, eu vou trabalhar no desenvolvimento, ou seja, eu vou desenvolver esse conteúdo, utilizando aquilo que ele já traz para mim de ferramenta, e aí eu vou para a fase final, que é finalizando, onde a gente vai fechar o conceito para que nenhum aluno leve essa dúvida para casa. Então, é interessante que a gente pense nesses 3 momentos da nossa aula, porque a estrutura é o começo, o meio e o fim da nossa aula. Bom, pensando nisso, nós separamos lá para vocês uma atividade que vem lá da aula 7 e 8, que é polígonos para pavimentação. Dá uma olhada para a gente, que legal. Nós temos aí algumas figuras para a gente observar, chama atenção pelo colorido, né? Nós vemos junções de figuras aí, se a gente observar. Que figuras são essas? Aí o aluno pode ver, são quadrados. Que figuras são essas? São octógonos, são hexágonos. Quais figuras eu estou vendo aí, né? E aí a gente vai tentar fazer as conjecturas para a gente pensar a respeito dela. Ó, nesta aula, vamos estudar em atividades envolvendo a pavimentação de polígonos, ladrilhamento de figuras planas. Ladrilhar ou pavimentar o plano significa preencher o plano com ladrilhos sem deixar espaços vazios. E é interessante a gente pensar com os nossos alunos, quem já viu pavimentação, né? Porque muitas vezes a gente pensa nessas pavimentações bonitas, que aparecem mosaicos, tudo coloridos, né? Que nós demos exemplo. Mas vamos pensar no nosso dia a dia. Pelo menos assim, quando a gente acorda de manhã, a maioria das casas, né? Quando a gente abre a porta, se a gente olhar para o chão ou olhar para alguma parede do banheiro ou a parede da cozinha, em algum lugar, nós estamos vendo o quê? Ladrilhos. O problema é que nas nossas casas, a maioria dos ladrilhos tem qual formato? Ou são quadrados, ou eles são retângulos, né? Não tem muitas formas diferentes. Por que será? Fazer essa primeira pergunta, né, para os nossos alunos. Por que será que os nossos ladrilhos, ou os nossos revestimentos das nossas casas, têm o formato que quadrangular? Porque ou é de quadrado, ou o formato para nós de, vamos supor, no caso aí, para nós de retângulos. Qual que é? Por que existe isso daí, né? A gente vai observar que as respostas são as mais simples possíveis, porque é mais simples para você juntar
figuras que são com lados para nós, com ângulos retos, do que figuras um pouquinho mais complexas aí para a gente. Não são todas que elas conseguem formar bonitinho, mas quando você faz um mosaico, aí nós procuramos essas figuras um pouco diferentes, né, para compor bonito, beleza. Se a gente olhar essa terceira figura que vocês estão vendo aí, a figura do meio, ela é formada por quê? Ela é formada por quadrados, só que são quadrados coloridos, né? Ficou mais bonitinho, deu a ideia de um mosaico, de uma pavimentação. Aí a gente observa como são as junções das peças, né? Então é aí que a gente tem essa diferença da gente utilizar mais nas nossas casas as figuras que têm os ângulos retos, né? Do que aquelas figuras que têm ângulos que já não são retos. Mas é só para a gente lembrar, para a gente mostrar para o aluno que a pavimentação ela não precisa ser uma forma aí diferente, com figuras diferentes, mas a pavimentação do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa atividade com a pavimentação de polígonos regulares, ao optarmos por utilizar apenas um polígono por pavimentação. Só teremos 3 polígonos regulares possíveis, triângulos, equiláteros, quadrados ou hexágonos, como mostra as pavimentações abaixo. Então, aí mostrou as nossas pavimentações. Na sua opinião, por que a pavimentação, utilizando um único polígono, um único tipo de polígono regular, só é possível se for um desses 3? O que a gente espera no final? A gente espera que o aluno observe esses bicos, né, essas junções de figuras, aonde junta, que ele vai observar, como ele já estudou nas aulas anteriores, que para você conseguir formar uma volta interna, para você ter um ângulo de um giro todo, vai 360 graus, e nesses bicos, eles são formados por figuras ou por ângulos para nós, que eles dão o quê? Que a soma entre eles dos ângulos internos tem que dar 360, é óbvio, se eu tenho lá, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Então, por que eu consigo observar isso? Porque eu consigo ver isso daí na prática. Então, chamar a atenção para o aluno, quando ele vai fazendo as suas continhas, né, um ângulo para nós aí do quadrado, só para a gente lembrar, cada ângulo reto mede 90 graus, como eu vou juntar 4 peças, eu vou ter 90 mais 90 mais 90 mais 90, que dá quanto? O 360. E não partir, talvez, como está a resposta, que às vezes é mais comum, a gente vai pegar 360 dividido por 60, 360 dividido por 90, 360 dividido por 120. Por que eu estou falando da gente não partir? Tem que fazer com que o aluno observe da onde que vem esse 360. Ele observando da onde vem o 360, ele já fica mais fácil para ele observar por que acontece isso. Então, é só uma dica para vocês. E outra coisa, lembrando, há algum tempo atrás, essas medidas, geometria principalmente, ela trazia meio... Não são todos os professores que gostavam de trabalhar com geometria. Tem professores ainda que não gostam de trabalhar com ela. Então, quando a gente pensa em alunos que estudaram geometria, tem muitos alunos com dificuldades do conteúdo de geometria por conta desse professor que às vezes ou passa rapidamente, ou tem, às vezes, ele não consegue dar conta de todo o conteúdo, porque é um conteúdo extenso, largava no finais dos livros, das apostilas. Então, nós temos que, com esses nossos novos materiais que nós temos hoje, a geometria está mais inserida no nosso dia a dia, mais diluída entre os bimestres, a gente tem que procurar trabalhar com ela, porque o aluno gosta de geometria. A geometria ela é bonita, ela é palpável, ela é visível, tá? Bom, e aí nós demos mais um exemplo para vocês, olha lá novamente, né? Ele vai fazer uma pavimentação, aí ele está usando outras figuras para nós, no caso ele está usando figuras, usando hexágonos para a gente trabalhar, está usando triângulos para a gente, ou se a gente for pensar losangos, vai depender de como que a gente olha, né? Para a gente poder dar dessa forma. Olha só, agora é só a vez de construir uma pavimentação. Construa uma pavimentação utilizando triângulos e hexágonos. Utilize apenas canetas coloridas e réguas. Aí nós vamos algumas respostas possíveis. Deixe o aluno usar a sua criatividade, né? Triângulos e quadrados, utilize apenas canetas e réguas. Então, quando ele vai trabalhar com triângulos e quadrados, quais são as possibilidades que ele tem? Olha só, ele só utilizou triângulos e quadrados, mas na verdade ele compôs figuras com triângulos e quadrados, né? Se a gente observar, a gente vai ver que as junções aí de 6 triângulos equiláteros deu um hexágono. Então, na verdade, o aluno está compondo figuras para nós. Olha que interessante observar. E se ele compõe essa figura, ele já sabe que a soma desses ângulos internos obrigatoriamente tem que dar 360, ele vai saber quantos são os ângulos internos, ele vai conhecer essa parte para nós que já foi desenvolvida em aulas anteriores. Então é legal a gente trabalhar com essa parte de geometria, onde a gente pode o quê? Observar tudo isso que está acontecendo. A gente tem que estar disposto a ver o aluno trabalhar. E essa parte que a gente fique o quê? Mostre para o aluno que não é só testando, a gente já sabe que aquela figura eu posso colocar e por que eu posso colocar dessa forma esses tipos de ângulos, tá? Bom,
Então, para a gente poder pensar um pouquinho mais, agora a gente vai retornar brevemente às principais ideias e conceitos sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, estudada na formação de etapa. Eu acho que tanto a Rosana na formação dos anos iniciais, quanto o Marco, né, ele trabalhou com vocês na formação de etapa do ensino médio, eles abordaram bem. E o ano passado também a gente trabalhou um pouquinho com essa abordagem baseada em projetos. Então, tem que fazer um projeto. Nesse caso, a gente não vai fazer um grande projeto, mas a gente vai fazer o quê? Um pequeno projeto, nós estamos chamando de mini lições, onde ao final de cada mini lições aí ele vai ter realmente um trabalho final, alguma coisa que ele vai fazer. Ela marca muito com a nossa ideia da gente trabalhar dessa forma, como a gente está trabalhando com mosaicos, trabalhando com pavimentação, né? Qual que é a ideia que nós temos, né? A gente vai trabalhar, talvez uma das formas eu pedir uma pavimentação, talvez é um estudo sobre alguns tipos de pavimentação, me entregar uma pavimentação, então a gente pode formar algumas coisas a respeito disso daí, se a gente quiser fazer uma coisa mais dinâmica, né? Mais colocado à prática. Bom, então, só para a gente pensar um pouquinho mais sobre quando a gente fala para nós a respeito das ideias baseados nos conceitos para nós da aprendizagem baseada em projetos, o que fala para nós Blenner, né? Ele vem falar para nós que, na verdade, é um modelo de ensino que consiste em permitir os estudantes confrontarem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinados como abordados ou então agindo de forma colaborativa em busca de soluções. O que entendemos, então, na aprendizagem baseada em projetos, né? Faz parte de um grupo de metodologias ativas, então é uma metodologia ativa, onde o aluno está sendo colocado ativamente no processo, né? O que acontece para nós? Ele vai simplesmente trabalhar como são indispensáveis, tem coisas que a gente tem que trabalhar, não tem jeito da gente fugir dessa, quando a gente trabalha em metodologia de processo, que é o quê? O que a gente vai ter que fazer? Eles são os pré-planejamentos. O que é um pré-planejamento? Aquilo que vai vir antes do planejamento nosso. Então, quais são os objetivos? Então, o pré-planejamento é o quê? São ações que precedem a apresentação do projeto aos estudantes, que são desenvolvidas unicamente pelo professor. Então, antes, professor, de eu começar com o meu projeto, o meu planejamento, eu tenho que desenvolver algumas coisas. O que eu, professor, tenho que desenvolver? Eu tenho que definir o que será utilizado como âncora do projeto, aquilo que eu vou trabalhar, aquilo que é essencial para o meu projeto, aquilo que vai dar sustentação para o meu projeto. Vou fazer definições e uma pergunta motriz, ou seja, eu quero construir uma calçada, vamos por quais são os tipos de pavimentação que eu posso usar, algumas coisas dessa forma, ou seja, a partir dali que ele vai pensar em como que ele vai trabalhar. As ideias tratadas na aprendizagem baseada em projetos possuem aderência ao currículo vigente com a situação de aprendizagem do material Aprender Sempre. Então, não adianta eu fazer algumas coisas e não ter aderência para nós, né? Quais são os recursos tecnológicos que estão disponíveis? Aqui na nossa habilidade, fala o quê? Que nós vamos utilizar recursos aí do nosso meio digital. Eu posso usar o Cabri, posso usar o GeoGebra, ou seja, tem vários recursos que a gente pode utilizar. Outra, quanto que eu vou trabalhar com esse projeto? Se eu estou pensando em mini lições, eu não posso fazer uma aprendizagem baseada em projeto que vai demorar um mês, um bimestre. Eu tenho que fazer o quê? No prazo talvez de 10 dias, 15 dias, 5 dias. Então, qual que é o tempo que eu tenho disponível? Feito isso, sabendo todos os recursos que eu tenho, o meu tempo, eu vou começar o quê? O meu planejamento. O que é o planejamento que eu tenho que fazer, né? O que os estudantes, né? Que os estudantes vão desenvolver? O que ele vai trabalhar com ele? O primeiro dia, o que os meus estudantes vão fazer? Quais são as metas que eu vou estabelecer? Como que eu vou elaborar esse meu cronograma de trabalho? O que vai ter nesse meu cronograma de trabalho, né? Vamos fazer as divisões do trabalho, ou seja, o que cada um vai fazer na parte de pesquisa, se vai trabalhar com pesquisa ou não, quais são os recursos necessários que eu vou estar utilizando. Então, tudo isso faz parte do quê? Desse planejamento do nosso projeto. Bom, feito isso, a gente faz o quê? O nosso processo de desenvolvimento de uma experiência nossa, o quê? Da nossa metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, nós vamos ter a nossa introdução, nosso planejamento, né? Que vai buscar o quê? Sempre que a gente vai pensar nessa forma, vai analisar o tema gerador, refletir sobre o questionamento inicial, nós vamos realizar a chuva de ideias, o brainstorm, para a gente poder ver o que está a respeito da turma sobre aqueles componentes, aquelas coisas que eu estou pesquisando, né? Nós vamos disponibilizar tarefas para o grupo, ou seja, o que eles vão ter que fazer, cada grupo. Nós vamos ter que estabelecer metas e desenvolver um cronograma. Então, se aqui vocês quiserem até utilizar para avaliar como está indo aí para nós, uma avaliação por rubricas, vocês podem utilizar, onde vocês vão desenvolver metas ou conceitos para eles poderem trabalhar. Acho que vale a pena também, quem não conhece a avaliação por rubrica, dar uma olhadinha o que é isso. Nós já comentamos em transmissões passadas, mas depois só para a gente lembrar que pode ser feita. Estabelecer metas, desenvolver esse cronograma, fazer a divisão do trabalho,
para nós poder trabalhar com a nossa pesquisa. Aí nós vamos para a coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Tudo que aquilo que eu pesquisei, eu vou fazer uma coleta, ou seja, o que eu vou precisar, vou pesquisar, se tiver que fazer entrevistas, tudo que eu precisar a respeito desse projeto. Aí, a partir daí, a criação, desenvolvimento e avaliação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com esses projetos para a gente poder desenvolver essa avaliação, como que eu vou fazer o meu desenvolvimento. E uma segunda fase, né, nós vamos fazer o desenvolvimento da apresentação final, como que eu vou apresentar isso que eu fiz. Se eu estou falando que a gente vai fazer um mosaico, eu vou ter que apresentar o mosaico, aonde que eu vou publicar, se eu estou fazendo uma geometria dinâmica, como que eu posso pôr isso aí? Então, faz parte tudo do nosso produto final aí para a gente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando a respeito dessa aprendizagem baseada em projetos aí para nós. Bom, e aí, o nosso terceiro momento, nós vamos apresentar uma sugestão de realização das mini-lições contidas nas experiências para nós do que? Na aprendizagem baseada em projetos. Eu já dei algumas pistas daquilo que a gente vai trabalhar, daquilo que a gente vai desenvolver, mas para a gente poder dar tempo do nosso pensamento. Então, sugestão de realização das mini-lições, né? O que nós vamos fazer? Importante, como vimos na formação de etapa, durante a realização da experiência, para nós, aprendizagem baseada em projetos, as sequências de atividades do material Aprender Sempre servirão de base para a realização das mini-lições propostas por essa metodologia. Vale lembrar que, para o desenvolvimento das mini-lições, utilizaremos a ideia de pressupostos das metodologias ativas, né? Então, nós estamos trabalhando com metodologias ativas. Quando eu falo que eu estou trabalhando com a aprendizagem baseada em projetos, já é uma metodologia ativa para nós. Quando eu falo que eu vou realizar um brainstorm, é uma metodologia ativa. Quando eu falo que eu vou avaliar por rúbrica, já é uma metodologia ativa. Então, nós temos já metodologias aí ativas trabalhando o tempo inteiro para a gente, né? Então, o que nós vamos fazer aí na nossa mão na massa, né? O que a gente vai, sugestão, né? O que eu faço antes, durante e depois da nossa aula? O que eu tenho que fazer antes da aula, né? Eu tenho que apresentar o tema, ver qual que é o tema que eu vou trabalhar, o que eu vou realizar. Então, nesse caso, para nós estamos falando do quê? Se nós estamos falando a respeito de mosaicos ou alguma coisa desse tipo, eu vou ter que lembrar o quê para nós? O que eu vou ter que falar antes da aula, né? Eu vou ter que apresentar para nós o quê? Que é o nosso tema, nós vamos trabalhar com pavimentação, não é isso? Quais são as pavimentações que nós temos? O que a gente vai trabalhar? Então, antes da aula, nós vamos apresentar esse tema. Depois, nós vamos apresentar a proposta e os objetivos da aula. Nós vamos indicar o material a ser utilizado, assim como fonte de pesquisas confiáveis em ambientes físicos ou virtuais. Então, se eu estou trabalhando com polígonos, qual que é o tema? Polígonos e pavimentação. Estou apresentando o tema. O que eu preciso saber? O que são as medidas dos ângulos? O que eu preciso saber para a pavimentação? Eu tenho que saber dos ângulos internos, dos ângulos internos, o que são os polígonos regulares para nós. Porque eu não vou utilizar polígono irregular ali para a gente poder trabalhar. Posso até usar os polígonos irregulares para juntar uma coisa a outra, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Uma outra forma de pavimentação. Então, o que eu vou estar utilizando nisso daí? Então, é isso que a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Então, quando a gente fala isso, vou ter que utilizar o quê? São padrões, quais são as formas geométricas, como isso utiliza. Então, tudo isso a gente vai ter que falar quais são as fontes que eu vou estar trabalhando nesse material, aonde ele pode pesquisar, quais materiais, se tem vídeo ou não, se eu posso buscar no material, qual o material que eu posso buscar. Então, tudo isso eu posso trabalhar com o meu aluno. Se eu mostro tudo isso e falo a respeito disso, eu posso estar sugerindo o quê? Que ele vai para fazer o quê? Uma sala de aula invertida, se a gente pode pensar. Eu dou várias fontes para eles estudarem, para eles lerem, para eles verem, para eles discutirem material. Eles vão estar estudando isso na casa deles, vão estar estudando isso talvez na sala de informática, talvez numa outra aula para nós, tá vendo como que forma esse sistema, aí eles vão trazer para a nossa aula para a gente fazer essa discussão. Então, estou fazendo a nossa sala de aula invertida. Lembra das nossas metodologias ativas? Olha só, nós estamos já vendo essa sala de aula invertida. Aí, como segundo momento, durante a aula, o que eu faço durante a nossa aula? O que eu tenho que fazer? Organizar uma roda de conversa ou uma plenária, na qual seja possível observar as dúvidas e os avanços, assim como os caminhos e estratégias adotados por cada um dos grupos. Então, se eu fiz essa discussão, os alunos foram para casa, pesquisaram, estudaram, quando eles voltam, para mim poder dar conta dessa sala de aula invertida, o que eu estou fazendo? Eu estou organizando uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, a gente vai trabalhar com os nossos alunos, todas as perguntas, o que ele acha, o que ele escolheu, como que funcionou, por que ele viu aquilo, quais são as estratégias, o que cada um fez, as dúvidas que eles têm ainda sobre pavimentação, como funciona, ou seja, eu vou estar trabalhando dessa forma.
Para isso, a gente vai elaborar perguntas que fomentem as discussões de forma que os grupos possam fazer intervenções entre si. Não adianta só perguntar para o aluno, tá, você viu, tá, o que é isso? O que você estudou? O que você pensou? Então, é interessante, nesse ponto, que a gente organize essas turmas, converse com esses alunos, para eles poderem o quê? Já ter perguntas pré-estabelecidas que façam com que eles discutam. Olha, por que eu não posso usar qualquer polígono? Por que eu tenho que usar somente, então, os triângulos que são triângulos aí para nós, tem ângulos de 60 graus, que são os equiláteros. Por que eu não posso usar outro triângulo? Qual que é a dificuldade? Algum aluno, mas eu posso usar um triângulo retângulo. Tá, posso usar um triângulo retângulo, mas é ideal que seja o quê? Seja um triângulo retângulo onde ele seja metade de um quadrado para nós, ou seja, que ele forme ângulos de 45 graus, é um triângulo isósceles, né? Então, o que acontece para nós aí? Ele vai olhar para, opa, para aí, o que está acontecendo aí para a gente? Então, quando a gente está falando isso, a gente vai elaborar perguntas para que possa ter contribuição tanto do professor quanto do grupo ali, né? Fornecer condições e intervenções pontuais sobre a participação e a produção de cada grupo. Conforme a gente está discutindo, acho que vale a pena a gente ter essa ideia de o que está acontecendo, como que funciona, ou seja, cada grupo corrigindo os detalhes de cada grupo. Realizar as últimas considerações e institucionalizar o conhecimento, né? O conhecimento, conceitos, ideias e aprendizagem. Acho que é o final. Quando eu fecho para nós essa roda de conversa, tudo aquilo que saiu, que não é realmente, vamos colocar para nós, o nosso objeto, o nosso pensamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de melhorar. Por quê? Porque senão o meu aluno, ele começa a ter dificuldade. Eu tenho que pensar nesse conceito. Se tiver algum conceito que está errado, eu tenho que corrigir esse conceito. Então, essa hora que nós temos aí, na hora de nós realizarmos o quê? Essas considerações que nós vamos institucionalizar, ou seja, pegar aquele conhecimento que o aluno trouxe e tornar um conhecimento que real, dar veracidade nesse conteúdo. Então, é importante a nossa participação. Bom, e depois da aula, né? Como que eu vou fazer depois da aula? Eu tenho que tomar decisões. Não adianta eu só pensar, fazer e não tem que tomar essas decisões. Então, depois da nossa aula, né, depois do nosso trabalho, das nossas discussões, eu vou para nossas avaliações. Se eu sugerir uma avaliação por rubricas, o que nós estamos fazendo? Ao longo desse trabalho, eu já estou fazendo o meu checklist, vendo aquilo que o aluno participou, aquilo que não fez. Eu estou fazendo a minha rubrica, eu posso também pedir para os alunos fazer uma autoavaliação por rubricas também e depois observar por que eu tenho que tomar uma decisão. Se os alunos deram conta, se aprenderam a fazer aquilo lá, se o conteúdo foi recuperado, se está bem, eu continuo. Se não, vou ter que talvez fazer uma outra abordagem. Então, essas tomadas de decisões, elas servem para isso, para a gente também saber como que foi o nosso retorno. Então, não basta simplesmente eu propor, eu ajudar eles a fazer e não tomar essa avaliação, essa decisão, ou seja, como que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem que pensar no antes, no durante e no depois da nossa aula, da nossa experiência que nós tivemos. Tá? Então, só para a gente pensar no nosso momento de ATPC, o que a gente vai fazer nesse espaço nosso, que é de formação continuada, que nós estamos nas escolas, com os nossos pares, conversando de matemática, conversando com os outros professores das outras áreas, o que é interessante para a gente pensar aí, né? Então, no momento de ATPC, a gente vai lembrar que a nossa ATPC está na semana B, lembra que ele está na semana B, então a gente está trabalhando com recuperação e aprofundamento do ano e série. O que a gente vai fazer nesse estudo? Né? Algumas sugestões para dar continuidade a esse desenvolvimento do planejamento da situação de aprendizagem 4, do volume 1 desse material Aprender Sempre. Né? Então, o que a gente vai fazer? Reunir com os professores da área de matemática para dar continuidade aos estudos iniciados na semana A de ATPC. Então, toda vez que a gente iniciou essa semana, a gente discutiu, a gente trabalhou, a gente vai chegar e vai dar o quê? Continuidade a essa ATPC. Nós vamos retomar as ideias registradas e os encaminhamentos, questionamentos que surgiram na ATPC da semana A, na formação de etapa, com o intuito de realizar o planejamento que provavelmente já tenham sido iniciados. Então, é interessante a gente observar isso. Toda vez que a gente fala de semana A e semana B, no ano passado, a gente tinha tanto a formação de etapa como a formação de ano e série no mesmo dia. Então, a gente já discutia. É interessante como agora nós estamos em 2 pedaços de dias, o que a gente faz em 2 semanas diferentes? Eu vou ter lá uma parte da nossa metodologia sendo discutida igual com todos os professores de todos os anos e séries, e aí o que acontece? Então, nós estamos discutindo a teoria, tanto é quem optou por fazer, talvez, do ensino médio está fazendo com o professor Marco, quem está fazendo o ensino fundamental está fazendo com a professora Rosana. Nós estamos discutindo o quê? Essa formação de etapa, onde a gente vai discutir um pouquinho mais a parte metodológica, sem olhar especificamente para cada ano e série.
Quando chega na semana B, nós estamos com um olhar um pouco mais aguçado, nós estamos olhando o quê? Para aquela situação de aprendizagem, para aquele ano, para aquela série. Então, nesse caso, nós estamos olhando o quê? Com uma lupa para o primeiro ano do ensino médio. E aí nós vamos estar trabalhando com esse primeiro ano do ensino médio. E aí nós vamos estar o quê? Discutindo. Começou a discussão na semana A, a gente levantou algumas dúvidas, algumas coisas. Nessa semana B, a gente faz o quê? Uma retomada disso daí para a gente poder trabalhar. E, por final, elaborar de fato o planejamento, considerando, se possível, as etapas iniciais da metodologia ativa, sala de aula invertida, aplicadas em aulas da situação de aprendizagem 4, a fim de executar as mini-lições contidas nas experiências na aprendizagem baseada em projetos. Então, volto aqui a falar para vocês a respeito dessa metodologia ativa. Vocês perceberam que quando a gente está falando da situação de aprendizagem 4, que nós propomos a aprendizagem baseada em projetos, assim que a gente falou dessas mini-lições, o que nós estamos sugerindo para vocês? Que vocês soltem esse material para os alunos pesquisarem, forneçam sites, blogs, que ele vai trabalhar com isso, ou talvez fazer uma experiência de campo, ele vai estar estudando. E aí o quê? Ele está estudando, ele está se formando, ele está aprendendo. Quando ele volta para a sala de aula, juntamente com o professor e com os colegas na roda de conversa, é hora da gente o quê? Discutir isso com perguntas bem elencadas, perguntas bem postas, para que faça com que esse aluno coloque à prova aquilo que ele aprendeu e, ao finalizar, a gente vai o quê? Vai institucionalizar aquele conceito que ele trouxe. Às vezes tem coisa que não está legal, a gente vai colocar na forma como que deve ser colocada. Ou seja, então o professor vai dar esse fechamento. Então, aí nós estamos trabalhando o quê? Com essa... Isso é uma sala de aula invertida. Ou seja, os alunos pesquisaram, nós discutimos e nós chegamos às nossas conclusões. Olha que legal quando a gente fala a respeito disso. Então, a gente faz a metodologia ativa sem perceber que nós estamos fazendo. Muitas vezes vocês já fazem isso e não sabiam que isso é uma sala de aula invertida. Bom, e aí, para a gente ir já finalizando o nosso andamento, né? Nós analisamos essa situação de aprendizagem 4 do volume do material Aprender Sempre, 2022, a primeira série do ensino médio. Vamos lembrar que essa aula também para nós, ela está também trabalhando aí para nós alguns exercícios, algumas coisas, tem lá no nosso material do nosso currículo em ação, na primeira série do ensino médio, se eu não me engano é uma situação de aprendizagem, que tem lá, acho que é 3 ou 4, onde ela fala de pavimentação, tem vários exercícios de pavimentação, vale a pena vocês trabalharem com os dois materiais, um complementando o outro nesse caso, onde a gente vai discutir isso, trabalhando de uma forma mais integrada, porque o objetivo nosso é que o aluno aprenda, então quanto mais material estiver trabalhando, a integração existe aí, onde nós estamos falando dessa situação de aprendizagem, tanto do nosso material Aprender Sempre, quanto do currículo em ação, vem do quê? A pavimentação, por que ela ocorre, né? Nossa habilidade que a gente está trabalhando. Então, nós retomamos brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa relativa à situação de aprendizagem 4. Neste caso, essa retomada especificamente, ela teve a ver com quê? Ela tem a trabalhar para nós com os conceitos da abordagem que nós temos aí da nossa metodologia ativa, ou seja, nós estamos fazendo aprendizagem baseada em projetos, que foi tanto trabalhada com o professor Marco aí no nosso decorrer da semana A. Nós apresentamos as etapas iniciais da metodologia de sala de aula invertida, aplicada nas aulas da situação de aprendizagem 4, a fim de executar as mini-lições contidas nas nossas aprendizagens baseadas em projetos. Então, ao final, a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Então, aí vem a nossa referência bibliográfica para a gente observar aquilo que a gente está trabalhando. Vale a pena sempre a gente estar observando, estar lendo um pouquinho mais, estudando como que funciona isso, né, para a gente não ter problema da nossa metodologia. Tá? Algumas referências para nós, a gente falar para vocês, é um bom estudo aí para nós, quando a gente está utilizando para vocês a respeito disso, né? Então, sempre quando a gente estiver trabalhando, a gente vai estar utilizando essas metodologias ativas, utilizar o Brainstorm principalmente para a gente fazer o levantamento de conhecimentos prévios, porque muitos de nossos alunos, às vezes, não têm esse conhecimento prévio a respeito de algumas coisas, mas a gente buscando, fazendo um levantamento de ideias, uma chuva de ideias aí, vai trazendo aquilo que ele conhece, porque esse conteúdo não é dado somente, vamos supor, esse objeto de conhecimento trabalhado apenas na primeira série do ensino médio, ele é trabalhado ao longo do ano letivo. Eu acho que tirar muito esse estigma. Uma coisa que eu falo para vocês a respeito dos nossos mosaicos, né? A gente tem muito essa história de mosaico, e o mosaico ele perdeu um pouquinho para nós desse contexto da matemática, que foi o desenho, e na verdade, quando nós trabalhamos com mosaico, por que a gente usa o ladrilhamento e não mosaicos, né? Porque o ladrilhamento a gente observa os ângulos, e não dá para a gente completar com qualquer
qualquer coisa. Então, o mosaico é uma coisa mais artística. Já o ladrilhamento, obrigatoriamente, a gente tem que utilizar esses ângulos. Então, quando a gente falar em mosaico, já lembra para nós que essa parte, às vezes, foi muito pejorativa ao longo do tempo. Então, alguns professores não trabalham o mosaico como se fosse ladrilhamento. Então, é interessante que a gente trabalhe com ladrilhamento, trabalhe com o Tangram, para o aluno observar que o Tangram não é apenas construir figurinhas, construir homenzinhos, construir coelho, construir cachorro, construir navio. Ele tem o quê? Toda uma metodologia para a gente trabalhar com os Tangrams, para a gente poder desenvolver esse pensamento da geometria, olhar os ângulos, por que aqueles ângulos funcionam. Ah, eu juntei dois, por que não dá para pôr o terceiro ali? Porque ele é maior, é menor, teria que diminuir esse ângulo. O que acontece? Então, quais ângulos que eu posso juntar? Olha que legal, quanto material a gente tem para trabalhar. Então, a gente tem que tentar desenvolver isso. Fica um grande abraço para vocês aí, um prazer novamente falar com vocês, foi muito bom, espero que daqui a 15 dias nós encontramos, a gente vai ter aí alguns semanas aí, talvez que não tenha toda semana para a gente, mas é muito importante que a gente participe, que a gente ouça essas videoaulas, sempre que possível a gente está observando, está discutindo com os nossos colegas para fazer com que os nossos alunos aprendam mais. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana.